Oi, Rafa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso Boletim Segunda Edição. Olha, nessa quarta-feira, o presidente Lula resolveu falar ao portal UOL algumas verdades que aconteceram na última semana. O presidente Lula deu uma entrevista e ele falou também a respeito do ministro Juscelino Filho. Ministro que está sendo aí investigado pela Polícia Federal por um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares para a cidade da irmã dele, que a irmã dele é prefeita. Bom, o que acontece é que, de acordo com o presidente Lula, ele ainda não é indiciado. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, ainda não está sendo indiciado. A partir do momento que ele o for, de acordo com o presidente Lula, ele está fora do cargo, vai ter que voltar ao seu cargo anterior, ele que era deputado. Inclusive, o suposto desvio de emendas seria feito enquanto ele era parlamentar, cargo que ele deixou por um tempo, então, para assumir a função de ministro de Estado. O presidente Lula deixou muito claro que já explicou para Juscelino Filho que, se ele for indiciado, de fato, ele vai ter que deixar a cadeira de ministro. E, de acordo com o presidente Lula, ele ainda está sendo somente investigado, por enquanto ele pode se manter no cargo, mas ainda é necessário que a PGR aceite a denúncia e que o Supremo Tribunal Federal também aceite essa denúncia. Se isso de fato acontecer, Juscelino Filho está fora da esplanada dos ministérios, cargo que ele conquistou há pouquíssimo tempo naquela mini-reforma ministerial que foi feita pelo presidente Lula. Presidente Lula, que inclusive não queria fazer nenhuma mudança na sua esplanada nesse momento. As mudanças estavam marcadas para acontecer somente no fim desse ano, ali pertinho das negociações e das indicações para os novos nomes das cadeiras de presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Hoje, pessoal, todas as negociações que são feitas para votações dentro do Congresso são baseadas em quem vai suceder, principalmente Arthur Lira. Ele que está usando essa sucessão aí para negociar, inclusive, as votações e o apoio do governo federal nesse caso específico. Por exemplo, o governador de Roraima, Antônio Denário, que estava para ser julgado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral há bastante tempo, teve o seu julgamento suspenso. A gente até ouviu que esse julgamento seria retomado nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não está na pauta, nem tem previsão para entrar na pauta. E a gente sabe que não esteve na pauta porque Arthur Lira pediu para segurar esses julgamentos, porque Denário é do PT, era aí uma negociação, um tipo de articulação que Arthur Lira estava fazendo com o governo federal, também já visando, já mirando o apoio do presidente Lula e da bancada do PT para que eles possam votar no sucessor de Lira, que foi escolhido por ele mesmo. Hoje a gente sabe que já tem alguns nomes, entre eles Dr. Luizinho, que é líder do PP lá na Câmara dos Deputados. A gente ouvia falar muito de Elmar Nascimento, Elmar que acabou perdendo o posto aí de principal indicado de Arthur Lira após a votação aí para tirar Chiquinho Brazão, para manter, na verdade, Chiquinho Brazão, deputado Chiquinho Brazão, preso por determinação primeiro do Supremo Tribunal Federal, decisão que foi mantida, então, pelo Congresso Nacional, o que não deixou Arthur Lira muito satisfeito e que essa decisão, inclusive, foi encabeçada aí por Elmar Nascimento, que a gente pegou aqui, o Metrópolis, inclusive, pegou Elmar falando sobre esse assunto, que ele era, sim, favorável a manter a prisão de Chiquinho Brazão naquele momento. Então, a gente sabe que hoje Elmar Nascimento já nem é mais a primeira opção de Arthur Lira para sua sucessão na Câmara dos Deputados. Pois bem, então, Juscelino aí num momento em que Lula não queria fazer modificações na esplanada dos ministérios. E não foi só esse assunto, tá? O presidente Lula também falou sobre o Banco Central, queimando a minha língua, porque eu disse a vocês que depois da manutenção aí da alta taxa de juros, depois da reunião do Copom, em que os juros estão muito maiores aí do que a taxa da inflação, o presidente Lula, desfavorável e descontente com Roberto Campos Neto, que é o presidente, eu achei, e todo mundo estava achando, que o presidente Lula não ia mais apoiar Gabriel Galípolo, para esse cargo da presidência do Banco Central. Galípolo, que, como eu já expliquei para vocês, foi o braço direito do ministro Fernando Haddad, lá no Ministério da Fazenda, no primeiro ano do governo Lula III. Ele que tem, então, aí a sua confiança do ministro da Fazenda e, pelo visto, a confiança também do presidente Lula. Nesse último governo, no governo Lula III, eu venho contando para vocês que o presidente Lula só fez indicações por confiança. Muito mais por confiar nas pessoas que ele estava indicando do que
competência das pessoas para aquele papel que elas iriam cumprir. Então, hoje mesmo, nessa quarta-feira, o presidente Lula mostrou aí seu voto, mais uma vez, em Gabriel Galípolo para suceder o Roberto Campos Neto, que deixa a cadeira da presidência do BC, do Banco Central, em 31 de dezembro desse ano. Vamos conferir, vamos ver como é que isso vai ser feito. Ainda temos um tempinho aí de negociação, de articulação, explicando para você que quem indica o presidente do Banco Central é o presidente da República, apesar da autonomia do Banco Central. Depois que está ali eleito, que está escolhido o presidente do Banco Central, não tem que dar ali a sua satisfação para o presidente da República. Bom, outro assunto que o presidente Lula também falou foi a respeito do Copom, falou também sobre Juscelino. Eu até separei aqui alguns temas que o presidente Lula falou nessa reunião e também falou sobre o PL do aborto. Ele já havia falado sobre esse assunto, demorou um pouquinho para falar do assunto. O presidente Lula, que inclusive lembrou que lá em 1988 ele chegou a falar sobre esse assunto, que ele não é a favor do aborto, mas que como presidente ele tem que entender que isso é uma questão de saúde pública, que é ligada mais à saúde pública do que uma questão política. O presidente entende que deve ser mantida a questão do aborto como está, com 3 exceções raras que são permitidas pela Justiça, entre elas a questão do estupro e também de fetos anencéfalos. O Judiciário já está, então, já sabe, já tem o seu parecer aí forte, firme, sobre essas três exceções, únicas exceções para o aborto no país. O presidente Lula, que é favorável a essas 3 raras exceções, ele deixou bem claro que não é favorável ao aborto e entende que essa é uma decisão esdrúxula do PL do aborto. Ele que, inclusive, criticou Sóstenes Cavalcante, que era um dos autores, o principal autor dessa proposta, deputado, que é o principal autor dessa proposta. E depois dessa crítica que foi feita pelo presidente Lula e de todo o país, de toda a maioria do país, inclusive numa enquete que foi feita pela própria Câmara dos Deputados, o próprio Sóstenes decidiu, então, assinar, pôr seu nome ali num projeto que prevê o aumento da pena de estupro para 30 anos, para que as críticas fossem um pouco menores a ele. Isso porque ele estava equiparando a pessoa que comete o aborto com quem comete o estupro ou um homicídio. Outro assunto que o presidente Lula abordou nessa entrevista do UOL foi a questão da decisão da descriminalização do porte para uso individual da maconha, que a gente acabou de falar aqui no Boletim Metrópolis. Para o presidente Lula, o STF não tem que meter o bedelho e pôr o dedo em todos os assuntos. Para ele, esse é um assunto legislativo, de acordo com o que nós explicamos aqui para vocês. Também é uma opinião de alguns dos ministros lá da Suprema Corte, como, por exemplo, de André Mendonça, que é um ministro de extrema-direita que foi, inclusive, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula dando seu parecer aí sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, falando sobre esse assunto. Outro assunto para vocês também, que eu venho trazer para vocês, é a respeito de emendas de bancada. Hoje pela manhã eu estava até conversando sobre esse assunto. Faz 5 anos da emenda impositiva de bancada, que é um marco na descentralização e da democratização dos recursos públicos. É até interessante a gente falar disso quando um ministro está sendo aí investigado e pode ser indiciado por ter aí desviado emendas parlamentares, que é diferente aqui, pessoal das emendas de bancada, mas a gente acaba falando do mesmo assunto, que é destinar recursos públicos para os seus estados, para as suas cidades, para entidades que necessariamente precisam desses valores. Essa proposta, então, essa PEC que está vigente há cerca de 5 anos, essa emenda impositiva de bancada, que prevê que são propostas de alteração ao projeto da Lei Orçamentária Anual, ou seja, não ficou ali uma ditadura da LOA, da Lei Orçamentária Anual, de que aquele dinheiro serviria para isso ou para aquilo, facilitando, deixando ali uma cintura mais leve para que os parlamentares e para que o governo tenha mais facilidade de gerenciar esse dinheiro nas suas bases eleitorais, principalmente para deputados e senadores. Bom, apesar desses desafios aí da emenda impositiva, essa emenda de bancada representa um avanço para a liberação de dinheiro para estados e também para municípios. Isso aperfeiçoa, inclusive, a governança fiscal, facilita, inclusive, a transparência dos recursos que são enviados dos parlamentares para os seus estados, para as suas bases, recursos, inclusive, que são muito importantes nesse ano, que é um ano eleitoral e que as suas bases estão aí precisando de dinheiro, de verba em ano de campanha eleitoral, mas não para campanha, gente. Dinheiro não é para campanha, e sim para que os parlamentares fiquem bem vistos nas suas bases para as próximas eleições.
Então, foi tudo isso falado hoje pelo presidente Lula e também 5 anos aí de comemoração, digamos assim, da emenda impositiva, emenda de bancada, que facilita que as bancadas do Congresso possam destinar dinheiro, principalmente para aqueles assuntos que forem de interesse delas mesmas, saúde, educação, facilita a fiscalização, ou seja, é um marco na parte fiscal e fiscalizatória dos recursos do nosso país.